História de hoje: a galinha que sabia ler. Um dia, Juvenal recebeu uma carta. Nela, dizia-se que um tio seu tinha falecido e agora ele era herdeiro de uma chácara no interior. Mas o tio tinha imposto uma condição. Para tomar posse da tal chácara, Juvenal teria de cuidar com carinho da Pipoca. Pipoca? Pipoca era uma galinha, mas não uma galinha qualquer, criada dentro de casa como um bichinho de estimação. Pipoca acabou escolhendo a estante de livros no escritório como seu lugar preferido. E tanta amizade fez com os livros que acabou aprendendo a ler. Seus livros preferidos eram os que contavam histórias de aves. O Patinho Feio, O Pássaro Sem Cor, O Cisne Negro e muitos outros. Um dia, Pipoca encontrou na estante o livro A Galinha dos Ovos de Ouro. Se interessou muito e logo começou a ler. Um homem que criava galinhas, certo dia percebeu que os ovos que uma delas botava era feita de ouro. Todos os dias ele encontrava no ninho um ovo de ouro. Aos poucos, com a venda dos ovos, foi ficando rico. Mas o homem começou a ficar insatisfeito. Um ovo só por dia não era suficiente. Teve uma ideia. Se a galinha era capaz de botar ovos de ouro, deveria ser toda feita de ouro por dentro. Achando melhor pegar tudo de uma vez, o homem matou a galinha. Mas que decepção! Por dentro, ela não tinha ouro nenhum, era igual a qualquer outra ave. E ele ficou sem a galinha, sem os ovos e sem o ouro. Pipoca ficou chocadíssima. Có, 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 có. Mas isso é uma história de terror. Ele precisava matar a coitada da galinha? Não podia fazer um raio-x? Os amigos livros tentaram explicar a Pipoca que aquilo era uma fábula. Um deles disse: na verdade, ter uma galinha dos ovos de ouro é o mesmo que ter uma casa muito boa e não perceber o seu valor. Pipoca achou difícil de entender e aceitar. Seu sonho passou a ser mudar o final daquela história. Juvenal mudou-se para a chácara e logo percebeu que o lugar estava em más condições. Lá não havia plantação, apenas uma pequena mata. Até o riachinho que passava perto da casa estava quase seco. Era só um fio de água barrenta. Que chato, pensou ele. Eu pensei que ia dar para fazer uma plantaçãozinha, mas a água é pouca e a terra está dura e seca. No dia seguinte, Pipoca e os livros ouviram Juvenal conversando ao telefone. Pois é, eu queria muito ficar aqui, mas do jeito que está, não dá. Recebi uma oferta de uma indústria que quer construir sua fábrica neste terreno. Então eu pensei em derrubar a mata, vender a madeira e depois fechar negócio com eles. A galinha? Ah, eu pago alguém, um vizinho, para cuidar dela. Pipoca e seus amigos ficaram apavorados. Ele vai derrubar a mata. Isso aqui vai virar um deserto, falou um livro. E o outro disse a Pipoca: agora você já pode entender o que falamos sobre a história da galinha. O Juvenal não percebe que a natureza é a sua galinha dos ovos de ouro, é o seu tesouro. Sem ela, não existe vida no planeta. E destruir as matas é o mesmo que matar a galinha. Juvenal começou a fazer as malas para ir embora. Pipoca gritou
gritou. Façam alguma coisa! Ele está indo embora! Os livros se entreolhavam, na maior aflição, sem saber o que fazer, até que ouviu uma voz tímida. Talvez eu possa ajudar. Todos se voltaram para o lugar de onde vinha a voz. Era um livrinho pequeno que sempre tinha ficado quieto em seu lugar. Ele explicou: minhas páginas ensinam a cuidar dos riachos para que eles não desapareçam. Este aqui da chácara está secando porque não existem mais vegetação em volta dele. Por isso, a terra ficou seca e dura. Daí, a água da chuva não penetra e o rio acaba sumindo. Todos ficaram impressionados. Então, era simples assim? Do mesmo jeito que as plantas precisam da água, a água precisa das plantas? Se o Juvenal soubesse disso, disse outro livro, poderia trazer a água de volta e fazer a sua plantação de cana. Mas como dizer a ele? Impossível. Pipoca, nervosíssima, pulava para lá e para cá, soltando penas para todo lado. Có, 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 có. Tem de ter um jeito, tem que ter um jeito. A aflição era tanto que de repente, sem querer, plop, botou um ovo. E o ovo, aflito também, no instante começou a se quebrar e dele saiu um pintinho. Por um momento, todos esqueceram o nervosismo. Pipoca agora era mamãe. Ela beijou e abraçou seu filhotinho. E foi tão grande o amor que sentiu que acabou tendo uma ideia. Chamou o livro que ensinava a cuidar dos rios e disse: você vai ficar aberto no chão, bem no caminho de Juvenal. Quando ele passar, faça ele tropeçar e cair com a cara bem nas suas páginas. Que ideia maluca! Mas era a única chance. O livro fez como Pipoca falou. Quando Juvenal, já de mala em punho, ia se dirigindo para a porta, a galinha entrou na frente e catapum! Que tombo! Galinha louca! Gritou bravo Juvenal, mas vendo o livro à sua frente, perguntou: o que é isso? Bem, o que aconteceu depois foi que, lendo, Juvenal percebeu que a chácara tinha jeito e ele sentiu uma enorme vontade de tentar. Nos dias seguintes, afofou a terra para a chuva penetrar, plantou muitas mudinhas nas margens do rio, fez tudo do jeito que estava escrito. Por sorte, era a época das chuvas e em pouco tempo o riachinho começou a correr com força e os peixes voltaram a morar lá. Tudo melhorou e Juvenal pôde fazer, enfim, sua plantação. E o melhor, Pipoca passou a ser a sua galinha da sorte. Ela teve muitos pintinhos que também se tornaram amigos dos livros. E o livro mais velho de todos sempre dizia: estão vendo? A Pipoca conseguiu realizar o seu sonho. Mudou o final da história da galinha dos ovos de ouro. A natureza nunca nos engana. Somos sempre nós que nos enganamos.